O homem Eiichiro Oda está deixando a gente sonhar. A cada novo capítulo, o retorno do Leão Dourado se mostra cada vez mais próximo de acontecer. No capítulo 1131 do mangá de One Piece, podemos ver diversos animais que habitam a fauna de Elbaf, animais esses que apareceram há exatos 15 anos durante o filme Strong World, no qual Shiki protagonizou o papel de principal vilão do filme. Para aqueles que acompanham One Piece casualmente, podem não entender a dimensão e o hype que isso representa, mas para quem é fã de longa data, sabe muito bem como eu me sinto quanto a isso. O pirata lendário que tinha sua força igualada à do rei dos piratas, que precisou que Garp e Sengoku se unissem para que ele fosse derrotado e foi o primeiro prisioneiro a escapar de Impel Down sozinho após arrancar as suas próprias pernas. O homem com uma das Akuma no Mi mais apelonas da série, capaz de anular a gravidade sobre qualquer coisa com um mero toque, levitando arquipélagos inteiros e massas enormes de água, se tornando praticamente invencível sob os céus. Hoje, vamos recapitular quem é esse pirata lendário e levantar todas as evidências que apontam para o seu retorno na série, incluindo as novas evidências dadas no capítulo 1131 do mangá de One Piece. É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, não antes de você deixar aquele like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado, porque toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece aqui no canal, combinado? Agora sim, vamos começar a nossa aventura. Vamos lá! Shiki foi o principal vilão do 10º filme de One Piece, Strong World, lançado no ano de 2009. Mas apesar do filme não ser considerado canônico, o personagem em si é canônico e possui diversas citações e aparições ao longo do mangá. Inicialmente, Shiki seria citado pela primeira vez durante a conversa entre Shanks e Barba Branca, mas o Oda decidiu que seria informação demais para aquela época e por isso decidiu deixar de fora essa informação. Anos mais tarde, Shiki foi anunciado como vilão do 10º filme de One Piece, indicando que o destino do personagem havia sido descartado da história principal para que ele fosse usado nesse novo filme. Porém, como uma forma de estratégia de venda, durante a época de lançamento do filme, Shiki chegou a ser citado tanto no mangá quanto no anime por Sengoku como o primeiro criminoso a fugir da grande prisão de Impel Down. Essa citação basicamente canonizou o personagem na história principal, mas a princípio apenas com o intuito de criar uma conexão com a história do filme. Além disso, também com o intuito de promover o filme, Oda escreveu e desenhou o chamado Capítulo 0, que posteriormente recebeu uma adaptação para anime intitulado Episódio 0, ambos considerados canônicos. Nesse material, a história se passa mais de 20 anos atrás, pouco antes do início da Era dos Piratas, onde vários personagens conhecidos aparecem, mas focando mais no passado do Leão Dourado Shiki e na construção de suas motivações que culminariam nos eventos do filme cerca de 20 anos mais tarde. Em resumo, há 27 anos, 2 anos antes de Gold Roger e sua tripulação alcançarem a ilha de Laugh Tale, Shiki descobriu que Roger havia descoberto a localização de uma das armas ancestrais. Vendo uma oportunidade, ele propôs uma aliança a Roger. Com sua vasta frota pirata e o conhecimento de Roger sobre a tal arma, Shiki acreditava que juntos eles poderiam dominar o mundo e pediu para que Roger se tornasse o seu braço direito. No entanto, Roger recusou a oferta, afirmando que não queria dominar absolutamente nada e que não havia sentido em ser um pirata se não pudesse agir conforme a sua própria vontade. Logo em seguida, uma grande batalha naval teve início entre suas tripulações, no que ficou conhecido como a Grande Batalha de Edward. Os piratas Roger estavam destinados à derrota, mas durante a luta, uma tempestade repentina virou o jogo contra Shiki, afundando metade de sua frota. Shiki terminou com um pedaço de leme cravado em sua cabeça, mas passou a respeitar Roger profundamente. Quando soube que Roger havia sido capturado, Shiki seguiu sozinho para Marineford, onde enfrentou vários soldados da marinha. Ele ficou revoltado, se negando a acreditar que alguém seria capaz de capturar alguém tão poderoso quanto Roger. Ele exigiu então que se fosse para Roger ser morto, que o trouxessem para que fosse morto pelas suas próprias mãos. Porém, o então almirante Sengoku apareceu para avisá-lo que Roger seria executado em Log Town dentro de uma semana, com o objetivo de quebrar o espírito de todos os outros piratas do mundo. Shiki ficou ainda mais indignado e revoltado
assustado ao saber que a lenda do Rei dos Piratas terminaria no mar mais fraco de todos, até que o vice-almirante Garp também aparece, respondendo que o East Blue era, na verdade, um símbolo de paz. Ambos os marinheiros então se preparam para lutar contra Shiki, determinados a impedir qualquer interferência na execução de Roger, resultando numa batalha que destruiu metade de Marineford. No final, Shiki foi derrotado, capturado e enviado para a prisão de Impel Down. Enquanto se recuperava em sua cela, Shiki ouviu falar sobre um alvoroço em busca pelo tesouro de Roger, percebendo que a lenda do Rei dos Piratas realmente havia chegado ao fim. Determinado a provar ao mundo que os piratas eram os verdadeiros governantes, Shiki cortou as suas próprias pernas para se livrar de suas correntes, provavelmente de Kairoseki, se tornando o primeiro prisioneiro a escapar da grande prisão de Impel Down, substituindo as suas pernas por suas duas espadas. Shiki, posteriormente, se encontrou com Edward Newgate e o convidou para participar do seu plano, sendo rapidamente interrompido quando Barba Branca ameaçou jogá-lo ao mar caso não se calasse. Em resposta, Shiki revelou a ele que se afastaria dos holofotes por algum tempo, prometendo mostrar aos jovens piratas o verdadeiro terror dos mares. Pouco depois, ele foi visto em uma montanha de uma ilha inexplorada da Grand Line, onde iniciou os seus preparativos. Ao encontrar o cientista do seu bando, o Dr. Indigo, Shiki perguntou sobre o progresso de seus experimentos. Indigo informou que havia descoberto um equilíbrio entre as plantas e os animais daquela ilha, além de muitas espécies que não existiam em nenhum outro lugar do mundo. Impaciente, Shiki o interrompeu e exigiu que fosse direto ao ponto, perguntando quanto tempo levaria para completar o plano, e foi informado que seriam necessários pelo menos 20 anos. Aceitando o prazo, Shiki afirmou que, ao final desse período, lançaria o seu plano em ação. Ele prometeu trazer um inferno a essa terra, liberando uma quantidade enorme de animais mutantes e declarando guerra ao mundo inteiro. E assim terminam os eventos do episódio 0. Durante os anos que passou no arquipélago Marvel, Indigo conseguiu desenvolver uma droga que, quando usada nos animais, aprimorava o seu processo evolutivo, permitindo que se adaptassem melhor ao seu ambiente natural, ao seu habitat natural, melhor dizendo. Com essa droga impressionante, Shiki começou a criar o seu próprio exército de animais mutantes com o objetivo de derrotar o governo mundial. Nesse sentido, Shiki possuía um plano e uma ambição muito parecido com o Kaido, que ao invés de desenvolver animais mutantes extremamente fortes, direcionou os seus esforços em criar um exército de usuários de Akuma no Mi artificiais. 20 anos se passaram e, após reunir um grande número desses animais, Shiki enviou alguns deles para atacar o East Blue, causando danos imensos. Ele então voltou a aparecer ao mundo em Marineford, sobrevoando a ilha com seu navio e destruindo vários navios da marinha ao levitá-los e lançá-los contra o chão, como um aviso para seus antigos inimigos. Shiki possui a fruta da levitação, que permite a ele levitar qualquer objeto inanimado com um mero toque, fazendo assim com que a gravidade sobre aqueles objetos seja zero. Dessa forma, ele levitou o seu próprio arquipélago chamado Marvel, incluindo o seu próprio navio, que ele usava como base para navegar pelos céus, ficando conhecido pela alcunha de pirata voador. Para vocês terem uma noção, essa é uma fruta tão poderosa que, numa hipotética batalha contra o Almirante Fujitora, só a fruta da gravidade não teria qualquer efeito sobre Shiki, que consegue anular a gravidade sobre as coisas. O Leão Dourado é um verdadeiro predador natural para o Almirante Fujitora. Já durante os eventos do filme, depois dos 20 anos terem se passado, Shiki acaba dando de encontro com o Chapéu de Palha, que após uma série de acontecimentos conseguem derrotar e frustrar os planos do Leão Dourado. Shiki, ao final do filme, cai no oceano próximo a diversos navios da marinha, sugerindo que ele tenha sido novamente capturado e levado para a prisão de Impel Down. Pelo menos é isso que é sugerido no final do filme. Agora, é aqui que a canonicidade desses eventos se confunde e acaba se misturando um pouco. Então, vamos lá, com muita calma. Shiki planejava colocar o seu plano em prática após aqueles 20 anos, e todo o passado do personagem até aquele momento pode ser considerado canônico. Tudo aquilo que a gente viu ser passado no episódio 0. Porém, se os eventos do filme 20 anos depois não são considerados canônicos e o Leão Dourado nunca chegou a ser derrotado, nem sequer encontrado o Chapéu de Palha, então que fim ele teve? Vimos que o personagem existe de fato no mangá, então se ele não foi novamente
novamente preso pela Marinha, o que ele anda fazendo nos dias de hoje. É como se o seu passado narrado no episódio 0 fosse canônico, mas o seu futuro narrado no filme Strong World 20 anos depois fosse filler. Como eu disse, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. A princípio, a gente poderia muito bem interpretar o passado do Shiki como algo canônico e ignorar a situação atual do personagem, se ele está vivo, morto, preso ou o que quer que seja, e esquecer que o personagem existe, já que ele já teve uma conclusão na história, mesmo essa conclusão sendo filler, se passando num filme. Nesse caso, tanto aquela citação do Sengoku sobre o Shiki no mangá, quanto o capítulo 0 teriam servido apenas e somente como um material promocional para o lançamento do filme na época e mais nada. Ou seja, seria apenas um background canônico para instigar as pessoas a irem ver o filme no cinema, mas algo que a gente não precisasse se preocupar quanto à sua canonicidade real. Porém, uma coisa que a gente não pode ignorar é como o Oda vem constantemente nos lembrando da existência do personagem em diversos momentos da história do mangá, principalmente de alguns anos pra cá. É como se o Oda estivesse preparando o terreno para trazer o personagem de volta, independente da desculpa que ele precise dar para isso, seja fazer a gente ignorar os acontecimentos do filme, ou até mesmo fazer a gente considerar os acontecimentos do filme e dizer que talvez o Shiki tenha conseguido fugir no final do filme e não foi preso de volta pela Marinha. Reparem só, a primeira evidência do retorno do personagem se deu na capa do capítulo 631 do mangá. Nela, voltamos aos Cabos Gêmeos, onde podemos ver Crocus sentado, conversando e bebendo com uma figura de cabelos claros e compridos, um chapéu de palha típico japonês e uma capa listrada. Até aí, tudo bem, mas quando observamos a versão colorida oficial dessa mesma imagem, é inegável as semelhanças dessa pessoa com o Leão Dourado Shiki. Podemos ver seus cabelos dourados, agora um pouco menores, um chapéu de palha cobrindo o leme em sua cabeça e uma capa colorida listrada com a exata mesma paleta de cores que a capa usada pelo Leão Dourado Shiki. Até o chapéu de palha usado por essa figura casa perfeitamente com o outfit tipicamente japonês usado pelo Shiki. Claro que aqui a gente pode argumentar dizendo que o mangá colorido, apesar de oficial, não é colorido pelo próprio Oda, mas convenhamos que nesse caso eu não duvido que tenha rolado uma conversa ali por trás dos bastidores sobre quem realmente seria aquele homem para que as cores usadas fossem as mesmas do personagem a quem ele se refere. No mínimo, não tem como dizer que isso foi uma coincidência. Agora, por que o Leão Dourado estaria conversando com um antigo membro dos Piratas Roger, que era o seu bando rival? A resposta para isso seria pelo mesmo motivo que já vimos o próprio Shiki sentado conversando com Barba Branca, ou o próprio Barba Branca sentado conversando com Roger. Todos eles piratas rivais, mas que ainda mantêm um respeito e um certo apreço uns pelos outros. Muita gente cogita também que aquele homem na história de capa seja o Scopper Gaban, outro membro dos Piratas Roger, algo que faria até mais sentido, já que nesse caso, Crocus estaria conversando com um antigo companheiro de bando, mas de novo eu volto aqui na versão colorida oficial dessa imagem, que deixa muito mais evidente que seja o Leão Dourado Shiki. Mas ainda assim, mesmo que aquele seja de fato o Shiki, isso só significaria até esse ponto que o Leão Dourado conseguiu escapar da Marinha após os eventos do filme, ou que os eventos do filme nunca chegaram a acontecer, mas não significa necessariamente que ele tem a intenção de continuar ativo no mundo da pirataria e talvez tenha decidido se aposentar e esteja ali curtindo o resto da vida bebendo com velhos conhecidos por aí. E talvez, quem sabe, a intenção do Oda fosse plantar aquela semente da dúvida e depois ele decidir o que fazer com ela, ou pelo menos só fazer uma última referência ao vilão do filme no mangá. Tanto que essa capa colorida foi desenhada no capítulo 631 do mangá, quando a história ainda estava no arco da Ilha dos Tritões, lá em 2011, ou seja, apenas 2 anos depois do lançamento do filme Strong World. Porém, já nos últimos anos, Shiki colecionou uma série de menções e aparições cada vez mais frequentes no mangá. Primeiro, no capítulo 962, Shiki foi mencionado por Sengoku como um antigo membro dos Piratas Rocks, que posteriormente vimos aparecer
aparecerem no capítulo 1096 durante o incidente de God Valley. Durante o arco de Wano, vimos a avó de Orochi, Higurashi Kurozumi, demonstrando o seu antigo poder de Akuma no Mi para imitar a aparência de Shiki, provando que os dois já estiveram em contato quando a velha viajou pelo mundo. E na época, isso pareceu um easter egg vindo do absoluto nada, mas tivemos mais uma vez o Shiki tendo a sua existência relembrada na história pelo Oda. Já avançando agora para os capítulos mais recentes de One Piece, tivemos no final do arco de Egghead uma sombra idêntica àquela que vimos na capa do capítulo 631 do mangá, esperando a chegada dos Chapéus de Palha. E agora, no capítulo 1131 do mangá, vimos que os animais que compõem a fauna da ilha são os exatos mesmos animais que aparecem no arquipélago governado por Shiki durante o filme Strong World. Galera, não tem como ignorar que isso tem se tornado uma coincidência cada vez maior e mais frequente no mangá, e parece cada vez mais que o Oda vem preparando o terreno para o retorno do Leão Dourado na história. Pode ser que aquela sombra esperando o Chapéu de Palha em Elbaf seja outra pessoa, o Scopper Gaban, por exemplo. Pode ser que os animais do filme aparecendo em Elbaf sejam só um reaproveitamento de design, mas eu tô achando cada vez mais difícil de acreditar nisso. Agora, caso o retorno do Leão Dourado seja confirmado de vez na história, como isso afeta o mundo de One Piece? Primeiro, sobre a cronologia do filme Strong World, pode ser que o Oda decida ignorar os eventos do filme e criar uma cronologia própria para o Shiki na história principal, ou, por outro lado, canonizar os eventos do filme e dizer que o Shiki conseguiu escapar no final, que particularmente eu acho que vai ser o mais provável. Nesse caso, a gente teria que engolir seco que o Luffy, pré-time skip, apenas com seu mísero Gear Second e Gear Third, conseguiu derrotar um pirata lendário dito ser igualado ao próprio Roger e que precisou de Garp e Sengoku para ser derrotado e preso em Impel Down. Mesmo que ele estivesse velho no filme, meu amigo, ainda estamos falando de um pirata lendário. E se aquela sombra que vimos esperando o Chapéu de Palha na costa de Elbaf for mesmo o Shiki, faria sentido ele estar mencionando o Chapéu de Palha apenas se eles já fossem conhecidos do Shiki. Então isso pode ser uma dica de que o filme Strong World de fato venha a ser canonizado na história. Infelizmente, os filmes de One Piece têm esse costume de elevar o nível do Luffy a um nível completamente incondizente com o mangá só para fins de espetáculo e venda de ingresso, fazendo ele derrotar vilões que ele nunca, jamais teria condições de derrotar dentro da história principal. É pirata lendário como Shiki, é ex-almirante, cara, ex-almirante. Só na base do Gear Second e do Gear Third também, meu amigo, não tem como aceitar isso. Agora, independente da saída que o Oda decida tomar, o fato é que o Leão Dourado é alguém com uma habilidade de Akuma no Mi totalmente condizente com o arco atual de One Piece. Elbaf, como eu venho dizendo pra vocês nos últimos vídeos, nos últimos meses, é um arco que deve explorar muito mais as Ilhas do Céu do mundo de One Piece. E o Shiki, sendo conhecido como pirata voador, capaz de levitar arquipélagos inteiros com seu poder, tem o cenário perfeito para ter as suas habilidades devidamente exploradas. Afinal, se o mundo de One Piece está prestes a afundar no oceano, aqueles com a capacidade de voar estarão salvos e o Leão Dourado é um desses. Agora eu quero saber se você tá comigo ou não quanto à volta do Shiki no mangá. Deixa aí nos comentários que eu quero saber as opiniões de vocês. Se você ficou até o final do vídeo, gostou e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, e caso você tenha perdido o review do último capítulo do mangá, esse vídeo vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!